Assim como vimos no meio de semana, agora sim pode ser o fim de Ryomen Sukuna. E de forma oficial, temos agora o capítulo 264 de Jujutsu Kaisen, bem aqui em nossas mãos. Falaremos da escada de Jacó, a queda de Todo e Hana, mas principalmente não há como fugir a expansão de domínio de Yuji Itadori e o modo como Sukuna está de fato surpreso. Será que Yuji desmantelou Sukuna? Será que o rei seguirá o mesmo caminho que Satoru Gojo? Muitas perguntas e eu te trago respostas. Então vamos lá, Jujutsu Kaisen 264, agora oficial. E através da expansão de domínio de Yuji Itadori, pode ser que o rei tenha de fato encontrado com a morte? Será que aquele quadrinho final esconde segredos que no meio de semana não percebemos? Bom, já garanto pra vocês que as condições de derrota de Sukuna foram atingidas. É uma esperança? Óbvio. Pode ser que realmente seja o fim do rei. Mas do mesmo modo que o roxo restrito também era uma condição de derrota, acabou não acontecendo. Pode ser que o rei saia vivo mais uma vez. Quem sabe o roteiro malevolente não entre em ação. Mas, conforme passando o capítulo, vamos entender melhor cada uma das situações. De forma oficial, com as traduções do meio de semana, algumas coisinhas são alteradas e algumas interpretações ficam melhores quando sai oficialmente. Então juntos agora, vamos analisar tudo e ver o que de fato aconteceu. Mas antes de tudo, eu tenho que pedir a sua inscrição aqui no canal. Se inscreve e ganha uma Yuki Tsukumo. Manda pelo correio. E se não for pedir demais, vem aqui nos comentários e deixa a hashtag Itagote pra mim saber que você tá aqui e também que você tá do lado de Yuji. Se você está do lado de Sukuna, hashtag Sukunão. E mais uma vez, se não for pedir muito, hypa o vídeo aqui nos comentários. É só seguir esse tutorial aqui que eu tô mostrando pra vocês. Vai lá, clique em hypar que vai estar ajudando muito, mas muito o canal e esse vídeo. Obrigado desde já. Então vamos lá. Começamos, obviamente, por onde acabou o último capítulo. E também, já entendendo que é a parte 36 da Batalha Assombrada na Terra de Shinjuku. Surpreendentemente. Eu acho que eu nunca vi um arco tão prolongado assim. Mas vamos lá. Logo de cara, vemos que antes mesmo de Hana lançar a escada de Jacó em Sukuna, ele já havia percebido a presença dela e armado seu contra-ataque, onde ele soca o chão e levanta diversas pedras. E só depois disso, a escada de Jacó cai sobre ele e quase que em sincronia com todos esses movimentos, Sukuna usa as pedras que subiram para escalar a escada de Jacó, subindo pelo ataque. E a lógica de Sukuna foi simples. Diferente do domínio de Yutokotsu, aquela escada de Jacó de Hana, que caiu sobre ele, não tinha um acerto garantido à expansão de domínio. No caso do domínio de Yuta, os ataques estavam restringidos somente ao próprio Ryomen Sukuna, ou seja, não acertava o Yuji Itadori que também estava lá. Porém, no da Hana, ela não tinha essa restrição, e Yuji junto a todo poderiam sim ser atingidos por aquele golpe. Então Sukuna deduziu que eles não subiriam pela escada com ele. Vemos então Sukuna se queimando e subindo a escada. E óbvio que não foi danos zeros, ele sofreu um pouquinho, mas essa era a ideia, escalar pelo pilar de ataque para todo Yuji não conseguiriam perseguir, e assim ele já se livraria da Hana de uma única vez. E mesmo com os avisos do anjo, não tem como a Hana fugir na velocidade de Sukuna. E aqui temos a informação interessante que não foi tão bem traduzida no meio de semana. Vamos lá, abre aspas. Você está coexistindo com um corpo reencarnado, o que faz que dependa da técnica e não tem a resistência física de um verdadeiro feiticeiro. Perder um braço não só deixou isso mais evidente, você não consegue aquele mesmo nível de emissão de energia de antes. Então, sim, perder um braço pra Hana, que não era uma xamã de fato, foi uma grande perda. Não só fisicamente, mas também em todos os aspectos de usar a própria técnica dela. A escada de Jacó, a técnica do anjo, foi muito danificada por o corpo de Hana estar danificado também. Como o anjo não dominou o corpo dela, os dois estão em sincronia, meio que do modo que Yuji estava com Sukuna. Mas a Hana em si não é a dona original da técnica, então por esse motivo, a emissão de energia dela, o modo que ela lida com o Jujutsu, ainda é muito recente, ela é muito nova nisso. E por esse motivo, ela não consegue ter a mesma emissão de energia que, por exemplo, o anjo se tivesse encarnado teria contra aquele Sukuna. Então sim, aquele negócio de a Hana não poder participar mais de batalhas, dela não conseguir mais lutar, que o próprio anjo alertou Yuta, era realmente verdade. Ela está muito ferida e com emissão muito baixa. Por isso, aquela escada de Jacó que ela usou antes quase levou Sukuna de Vasco, essa aí foi bem mais levinha. Basicamente a energia dela não está sendo assim tão bem manuseada. E também uma coisa muito interessante que eu acho que muita gente não percebeu, é que o Sukuna tem uma clara preocupação
O Anjo, ele quer muito tirar ele do campo de batalha. Não só na primeira vez ele tentou fazer isso de fato, meio que enganando a Hana, mas agora ele foi direto ao ponto, carregando um soco de energia com tudo pra cima dela, tentando eliminar o mais rápido possível. E ele comenta isso mais de uma vez nesse capítulo. Ele quer tirar a Hana e o Anjo de jogo, mas sempre se referindo ao Anjo, nunca a Hana. Antes que Sukuna atacasse a Hana, a Oi toda entrou no meio do ataque, usando seu Boogie Woogie provavelmente. É difícil imaginar que ele chegou lá em cima na pura velocidade, isso em tão pouco tempo. Mas no fim, Sukuna carregou o soco de energia que seria em Hana e acertou em Aoi todo, virando um crítico vulgo raio negro. E esse Black Flash vai ser muito importante para as próximas explicações. Então, por favor, não esquece dele. É interessante também que Sukuna elogia o Aoi todo e vê o quão forte é aquele feiticeiro, algo que todos devemos concordar aqui. Todo é talvez o aluno da escola Jutsu que exala mais confiança, inteligência em combate, mentalidade de guerreiro e equilíbrio em todos os aspectos físicos, quase que um monstro real. Além disso, ele também entende como enganar e manipular aqueles que ele está lutando, como fez com Mahito e também com o próprio Sukuna. Enfim, Todo e Hana foram lançados para longe pelo Raio Negro e atravessaram várias construções, literalmente ficando detonados e fora de combate. De acordo com Sukuna, os dois ficaram incapacitados, inclusive demonstrando de novo essa preocupação com o Anjo, pensando em finalizá-lo logo depois de lidar com o Yuji. Enfim, e é aqui que o próprio Yuji aparece às suas costas, indo contra tudo que o Rei das Maldições havia pensado antes. O garoto subiu pelo mesmo lugar que Sukuna, escalou na escada de Jacó, até mesmo queimando com o ataque de Hana. E assim como Sukuna fez com Hana e todo, Yuji também o acerta um soco, devolvendo o rei para o chão com um bate de um arremesso pelos pés. E aqui vem uma boa sequência de tentativas de desmantelar dos dois lados, tanto de Yuji como de Sukuna, mas os dois desviam um do outro, o que é bem surpreendente, principalmente pela parte de Itadori. Mas quem acerta os socos de verdade é o próprio Ryomen Sukuna. E como ele surpreendeu o Yuji com esse soco, você me pergunta? Bom, ele regenerou todos os braços. Sim, energia amaldiçoada reversa. Agora, de novo, ele está com os 4 braços em campo de batalha. E por que isso aconteceu? Você deve estar se questionando. Lembre-se do Black Flash que eu falei mais cedo? Aquele raio negro voltou à emissão de energia do Sukuna. E com isso, ao invés de ele tentar recuperar a técnica amaldiçoada dele para expandir o domínio de novo, ele usou a energia amaldiçoada reversa para curar seu corpo, queimando toda aquela pele que ele havia queimado com o roxo do Yuta e também curando seus 4 braços, voltando a poder fazer selos de mão e realmente, com o tempinho ali, sua técnica voltaria e seu domínio seria muito mais eficiente. E assim o Sukuna finalizaria o combate com muitos poucos riscos. Ele não precisaria fazer o que fez contra Satoru Gojo. Então seria muito eficiente ele apenas resguardar, esperar o momento certo e dar o golpe final. Pelo menos era isso que passava na cabeça dele. É interessante que o Rei das Maldições faz o seguinte comentário enquanto trocava socos com o Yuji, abre aspas, com isto, não tem como o pirralho tirar minha vida antes que minha técnica que foi exaurida pelo domínio se recupere. E nesse meio tempo, Itadori tentou diversas vezes acertar a fronteira entre a alma de Sukuna e a alma de Megumi, com a restrição que ele próprio colocou através de pactos em seu desmantelar. Sukuna desvia o máximo possível do garoto e tenta acertar diversos socos nele, já que de fato ele considera esse desmantelar com esse pacto criado por Yuji algo fatal para um reencarnado como ele. Mas se não fosse atingido, não faria diferença. Sukuna aposta na velocidade, enquanto Yuji Itadori aposta em um único ataque certeiro. E é aqui que as coisas mudam, quando temos o flashback de Yuji no domínio de Jogo junto a Satoru Gojo, onde Sensei explica que o domínio consome muita energia, mas tem suas vantagens, onde além de criar um ambiente favorável, dando muitos buffs na técnica amaldiçoada, ele dá a possibilidade de usar o acerto garantido no seu alvo. E esse final é muito bem destacado, usar o acerto garantido no alvo, e foi aqui que Itadori expandiu seu domínio, abre aspas. Itadori aprendeu os fundamentos da técnica de barreira através do treinamento de substituição com Kusakabe Atsuya. Logo depois disso, vemos Ryomen Sukuna de volta ao corpo de Itadori, completamente confuso em uma estação de trem vazia, enquanto o próprio Itadori ia caminhando aos poucos até sua direção. E com ainda o olhar surpreso e de certa forma confuso do Sukuna, o Itadori finalmente sorri e fala: "Bora, Sukuna." O que muita gente não falou no meio de semana e que poucas pessoas observaram
é que Sukuna colocou ali uma condição de derrota. Houve uma condição de derrota, igual ele colocou com Satoru Gojo. No caso do Gojo, ele falou que se eu levasse outro roxo diretamente, eu perderia. E aqui no caso do Itadori, seria o acerto garantido do desmantelar do Yuji na fronteira entre a alma dele e a de Megumi, separando as duas almas do corpo, o que obviamente faria a alma de Sukuna colapsar ali, ter problemas reais, se conectar com Megumi e salvaria a alma do Megumi daquela dominação. Seria bem fatal, já que nos últimos capítulos, vimos até mesmo Sukuna levar um desse e acabar cuspindo os dedos que ele comeu para tentar estabilizar a alma. Então sim, é uma habilidade muito problemática. E agora com o acerto garantido do domínio de Itadori, com certeza absoluta, o Yuji acertou esse golpe inteiro nele, com mais potencial que o normal por se tratar de um domínio. Então Sukuna teve sim muitos problemas. Não sabemos ainda como foi, porque de fato não parece ser o domínio total de Yuji aquilo. Parece mais um pós-vida. Um aeroporto igual de Gojo, aquela caminhada no penhasco de Hajime Kashimo. Não parece? O vazio branco do jogo. Não parece uma situação desse naipe? Enfim, temos muitas teorias essa semana e muitas coisas para desenrolar ainda. Eu gostei do capítulo, tô sim muito, mas muito empolgado para a semana que vem, porque realmente vai vir um capítulo monstro. E com certeza dessa aqui o Sukuna não passa, já que estamos falando do protagonista, e seria o momento ideal para Itadori finalizar o rei, mas deve ter coisa a mais por aí. Afinal, temos ainda o Uraomi viva, e temos ainda a assimilação. O que vai acontecer no final de tudo? Deixe sua opinião aqui nos comentários com a hashtag Itagote ou a hashtag Sukunão. De qual lado você tá? Eu vou estar lendo e comentando em todos os comentários. Quero saber muita opinião de cada um aí. E não deixe também de hypar esse vídeo, que me ajuda muito, é sério, me ajuda demais. E eu vou produzir mais essa semana, tá? Então vai ter muito vídeo por aí pra vocês. Se inscreve, não esquece, ativa as notificações e te vejo no próximo vídeo.